Amém. Hoje é o nosso último encontro do ano, né? E algo que tem falado forte no meu coração é sobre a gente precisar, a nossa necessidade de avançar no reino de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de, na nossa caminhada cristã, em algum momento, se sentir parado nesse avanço, né? O reino de Deus ele é composto de porta, caminho e alma. Porta do reino de Deus é arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. E o caminho, ele se refere a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E o discípulo, ele avança quando ele se torna um pouquinho mais parecido com Jesus na sua vida, na sua prática e no seu dia. Nós, igreja, somos filhos de uma primeira igreja, que foi a igreja primitiva. E confesso que quando eu olho para a igreja primitiva, eu olho com anseio de alcançar naquele mesmo nível aquelas coisas que aqueles irmãos alcançaram com muito zelo e perseverança. Eu queria ler um texto conhecido aqui com os irmãos, está em Atos 2:42. Fala assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que fala sobre perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão. A perseverança é algo que implica a nossa salvação. Em Mateus 10:22, Jesus fala assim: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus, ele entendia que na nossa caminhada como discípulo, nós teríamos dificuldades, perseguições, aflições, mas ele dá um elemento que era praticado pela igreja primitiva e que precisa fazer parte da nossa vida, né, como filhos de Deus, que é a perseverança. O segundo ponto, de Atos 2:42, que precisamos avançar é em unidade. Se vocês puderem, abram em João 17:21. João 17:21.
Jesus ora assim, no 20: minha oração não é apenas por ele, mas também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Somos nós. Ele fala assim: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus é que nós pudéssemos alcançar essa unidade que ele tinha com o Pai. Eu acredito que um elemento importante para alcançar essa unidade é entender o que há em comum em nós. Porque no relacionamento como igreja existem várias diferenças, até gritantes, né? Se eu colocar, por exemplo, a personalidade do Rodrigo com o Júnior, vai ser algo gritante e diferente. Mas o Rodrigo e o Júnior têm algo em comum, que é o sotaque gaúcho. Não, o algo em comum é Cristo, é a vida de Jesus. Então, Jesus, ele ora para que a gente fosse um com o Pai, e a gente estivesse alinhado no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, no mesmo querer. E eu acredito que a gente precisa alcançar isso, principalmente no que diz respeito à oração. Eu lembro que o Carlos, um dos retiros que anterior a esse, ele falou algumas coisas sobre a oração, e uma delas foi sobre a unanimidade na oração. Acredito que a gente precisa avançar na oração como igreja, entender que as cargas que são colocadas, elas têm que ser de todos. A unanimidade, ela vai fazer diferença no que se refere ao desenvolver dessa ação através da oração. A gente vê que a igreja orou, a igreja inteira orou no mesmo parecer, e um presídio se abriu, porque todos tinham o mesmo parecer, o mesmo querer, o mesmo sentimento. Acredito que esse tem que ser o nosso sentimento como igreja quando a gente estiver orando junto. Tem um exemplo aqui de Gênesis 11, 5, que é quando o mundo está num contexto de pecado. Os homens, a palavra fala que a maldade estava crescendo, e alguns homens decidiram fazer uma torre que fosse até o céu. E Deus, olhando aquilo, ele não se agradou, porque aquela era uma unidade para o mal, para conquistar algo ruim. Que eram os homens tentando alcançar Deus da maneira como eles se encontravam. E Deus olha para aquilo e ele fala assim: desçamos e confundamos, porque em breve nada poderá impedir-nos. A palavra fala também que os filhos de Deus são mais prudentes que os filhos da luz. Existe uma unidade para o mal. E a palavra fala que essa unidade que esses homens estavam fazendo aqui, ninguém, fala que nada poderia impedi-los, por causa da força do mesmo parecer e do mesmo sentimento que eles tinham ali. Então, que nós também possamos alcançar esse mesmo parecer, esse mesmo sentimento. Que a dor do meu irmão seja minha dor. Que as cargas de oração possam ser as minhas cargas de oração. Para que a gente, nos momentos em grupo, a gente não ore cada um pelo nosso problema, pelo nosso vício, ou pelo que a gente acha que
que é a nossa necessidade, mas que a gente alcance o cobrir uns aos outros em oração, né? O ser um, para que a gente tenha esse efeito que teve aqui em Gênesis, mais para o bem. Amém. Jesus, ele fala sobre esse modelo de oração em Mateus 18, 19. Ele fala assim: também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito. Isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Outro ponto praticado pela igreja que é a prática da doutrina dos apóstolos. No último retiro que a gente teve, o Carlos ele falou sobre sacerdócio vivo, que é a gente sair da teoria sobre fazer discípulo, sobre pregar o evangelho e de fato ir para a prática. Essa noite eu conversava com um colega de trabalho e ele falou o seguinte: ele falou assim, cara, eu gostaria muito de ver em todo cristão que tudo aquilo que eles falam acompanhasse isso na vida deles. Existe uma expectativa do mundo com relação a essa doutrina na nossa vida. A doutrina ela impacta vidas quando ela é praticada. Quando ela é falada, ela é muito bonita, mas ela não gera vida. Deixa eu ver um texto aqui. Tem Lucas 4:32, quem quiser pode acompanhar. Lucas 4:32. Ele fala assim: todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Esse texto ele tem um contexto, que a gente encontra ele aqui também em Mateus 7:24. Jesus ele termina o Sermão do Monte e aí ele dá esse princípio dos 2 fundamentos, que ele fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
Acho que no penúltimo encontro do grupo caseiro, a gente deu a ideia, a gente teve a ideia de orar pela lista de contatos, pelos nossos boicots e pregar, né? Orar e marcar e pregar o evangelho para essas pessoas. E eu acredito que existe uma vantagem em pregar para o nosso boicot, que é o acesso que a gente tem a essas pessoas, mas existe uma desvantagem, porque essas pessoas vão nos medir as nossas palavras com aquilo que a gente tem vivido. E esse foi o grande trunfo de Jesus no meio de uma cultura cheia de sábios, de mestres, de doutores da lei, que ele não só falava aquelas coisas, mas ele conseguia praticar todas aquelas coisas que ele falava. Penso que a gente vai frutificar e avançar quando a gente conseguir olhar para nós, fazer uma autoavaliação e ver, pensar assim, no que eu não tenho conseguido avançar? O que eu falo hoje que eu não consigo colocar em prática na mesma dimensão naquilo que eu prego? E isso vai gerar fruto. Isso vai trazer muito fruto para a nossa vida, porque a gente vai se tornar um pouco mais parecido com Jesus. E isso vai gerar fruto, porque a vida de Cristo, ela é convertida em vida de Cristo. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo que Jesus era alguém que todas as pessoas queriam estar perto. Ainda que fosse para dar uma espetadinha, os fariseus ainda queriam estar lá. Mestre. E quando eles iam lá para tentar surpreender Jesus, eles eram pegos pelaquela vida encantadora de Jesus. Eu fico pensando em Nicodemos, chegando para Jesus com o desejo de ser um discípulo, mas aquela tradição arraigada nele, e ele querendo ter clareza, mas toda aquela cegueira religiosa atrapalhando de que ele de fato confiasse e tivesse aquela fé plena em Jesus. O esboço é pequeno. Com relação à comunhão, a palavra fala que nós fomos chamados à comunhão. 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Fala assim: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vejo que a igreja, na verdade, é a igreja que gosta de estar junto. Mas estar junto, ela é diferente de comunhão. A gente pode estar junto sem ter comunhão. A gente pode estar junto sem ter comunhão uns com os outros. E a gente pode estar junto sem ter comunhão com o Senhor. Então, o motivo da nossa união, ela sempre tem que ser para a glória de Deus. Os irmãos gostam muito do texto, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus.
Os irmãos vão lá comer e beber para a glória de Deus, mas o centro deixou de ser a glória de Deus. E aí passa a ser o comais e bebais. E aí a unidade foi por água. Gente, vocês podem me chamar para comer e beber, tá? Agora, não tem comunhão também. Para jejum também. Se quiser me chamar para jejuar, pode chamar também. Eita, Você estava falando aí, eu falei, vou deixar para o final, né? Quando ele falar, se alguém pode falar, eu vou compartilhar, mas é de acordo um pouco do outro ponto que você falou, né? De vivermos a palavra. Essa semana, essa semana eu tive uma experiência muito boa lá no meu serviço. E Neto falando aí, meu coração estava ali só acelerado, Aí ele falando aí, eu falei, nossa, eu tenho que compartilhar. Eu sei que ele tem aí para falar, mas eu vou errar isso. Essa semana eu tive uma experiência muito boa, até compartilhei com a irmã e o Neto falou um negócio aí que foi bem o que a gente falou com a Fabiana. De a gente falar e viver aquilo que a gente fala, né? E na quinta-feira, especificamente, eu tive uma situação lá no meu serviço, já na hora de ir embora, perto da hora de ir embora, meu chefe, né, estava atendendo um casal de alunos dele, de idade. E aí, só que eles chegam sempre atrasados. Aí ele falou assim, nossa, aí ele pegou o celular da empresa e mandou uma mensagem, falando que estava aguardando eles, né, e para eles chegarem, né. Aí eles chegaram um pouco mais tarde, nossa, aí já estava um pouco mais no horário deles, e ele chegou. Aí quando foi, ele mandou uma mensagem no WhatsApp da empresa, né, falando comigo lá do celular dele, falou assim, Grazi, quando for 8h10, você vem aqui e fala assim, Júnior, o nome dele é Júnior, o pessoal da assessoria está te esperando com uma reunião. E fala alto para a aluna ouvir, né? Aí eu falei, nossa Deus, isso não parece ser verdade, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei a ficar nervosa, nossa Deus, e agora, e agora? Aí eu falei, não, mas possa ser que é verdade. Eu falei, não, mas eu acho que não é. Não está parecendo que é verdade. Aí eu fiquei contando, isso era 7h40, eu fiquei contando, falei, gente, tá perdido. Aí quando foi dando 8 horas, falei, e agora? Eu vou ter que ir lá. Aí 8h10 fui lá, né? Cheguei, Júnior, o pessoal da assessoria está esperando para a reunião. E ele falou para falar alto, né? Para a mulher ouvir. Aí ela, ixi, a gente chegou atrasado, Júnior, pode terminar aqui e ir. Ele falou, não, avisa eles que daqui 5 minutos eu vou, viu? Aí eu falei, gente, eu acho que não é verdade mesmo, pareceu que não era. Aí eu falei, pronto, aí já acabou meu dia ali, né? Eu falei, e agora, gente? Nossa Deus, foi uma mentira. Aí ficou, né, comandando o meu coração. Eu falei, Jesus, isso foi uma mentira. E aí fui pra casa, né, falei pra Simon, aí depois eu conversei com ele, depois eu liguei com a irmã. Falei, vamos orar aqui, né? Queria confessar que eu acho que eu menti, meio que foi uma mentira, né? E eu queria pedir perdão e orar para que eu converse com ele. Assim, eu não queria conversar com ele pessoalmente, eu falei, eu vou mandar um áudio e, se necessário, eu converso com ele pessoalmente. Aí eu conversei com a irmã, a gente compartilhou outras coisas, liguei para ela de vídeo. E aí ela falou assim, não, Grazi, mas vai dar certo, vamos orar que o Senhor vai preparar o coração dele para receber o que você for falar. E aí eu orei com ela de noite, no mesmo dia. Aí eu falei assim, não, amanhã de manhã eu vou caminhar. Quando eu voltar da caminhada eu mando o áudio. Só que eu vou orar porque ele não ouve o áudio logo, né? Ainda mais assim, ele tá atendendo também, ele atende o dia todo. E aí pode ser que ele não ouça esse áudio. Aí tá bom, aí eu antes de ir pra caminhada eu falei, não, vou mandar o áudio logo. Quando eu tenho alguma coisa assim pra resolver, eu quero resolver logo, né? Aí mandei o áudio pra ele. Eu falei, o Senhor me dê sabedoria como falar também, né? Porque como é que eu vou falar? Eu sou meia... Aí mandei um áudio, falei, ô Júnior, naquela situação de ontem, eu queria te falar que não vai dar para estar acontecendo mais, porque foi uma mentira e eu não minto. Minha fé, eu não minto. Aí mandei um áudio assim para ele, né? Falei, eu vou falar direitinho, não vou mandar longo, porque senão aí eles não ouvem mesmo, porque uma hora às vezes fala, Grazi, você manda áudio muito longo, diminui os áudios. Aí eu mandei esse áudio para ele e falei, agora eu vou caminhar. Só que aí na mesma hora ele ouviu o áudio. Falei, gente, como foi a oração, né? Porque ele não ouve áudio assim. Ainda mais que era o horário que ele tinha aluno, eu sabia que ele tinha aluno naquele horário, era umas 7h30 da manhã. Aí ele ouviu o áudio, aí ele botou assim, bom dia, ok. É o que eu esperava que ele ia falar, porque ele não ia
se prolongar, né? Mas no áudio eu falei assim, se você quiser, quando eu chegar aí, a gente conversa pessoalmente. Mas eu não queria conversar, eu queria resolver pelo áudio, né? Só que aí ele falou assim, bom dia, ok. Aí eu falei, pronto. Aí fui caminhar. Aí quando foi perto da hora de trabalho, eu falei, e agora, quando eu chegar lá? Se ele... Que assim, é como o Poder contou uma vez o testemunho de irmã, né? Que arriscou o serviço pelo Senhor, arriscou assim, né? Aí eu falei, posso ser que eu chegue lá e ele falou, Graça, não vai dar, porque eu vejo que pelo estilo assim dele, que às vezes precisa dar uma mentirinha, né? Vamos dizer que o mundo tem muito isso, né? Das mentirinhas. Eu falei, posso ser que ele não queira ficar comigo, porque ele vai precisar de mim às vezes para fazer isso. Ele atrasou, avisa aí que eu estou em reunião. Sempre acontece essas coisas, né? Meu pai fala que lá no serviço dele é direto. E eu falei, então posso ser que ele me chame lá e fale, não vai dar para continuar com você, porque infelizmente eu vou ter que ter uma pessoa que às vezes me salve, né? Que às vezes me salve lá no serviço. Aí eu falei, mas aí se ele falar isso, eu falo, Júnior, então não vai dar, né? Pra mim não dá também. Infelizmente eu tô gostando demais de trabalhar. Eu já fui preparada, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí cheguei lá, cadê o Júnior? Aí nada do Júnior, o Júnior não tá. Eu falei, gente, o Júnior não tá aqui. Aí eu passei na sala de reunião. E um tererê. Eu falei, pronto, o Júnior está conversando com alguém, já falando de mim, com o senador, que não pode pedir para me mentir. Pronto, já pensei um bocado de coisa. Falei, eita, feia, então, né? Cadê deixar ver? Aí pensar que não, o Júnior desce, nem tinha chegado, ele nem estava lá, não era ele. Ele desce da escada lá e chega lá. E falou comigo, e tal, e aí? Aí eu olhando assim para ele sem graça e tal, eu esperando, né, ele me chamar para conversar. E nada, aí depois, passou uns minutos, a gente estava lá e ele começou a atender outra aluna, aí ele falou assim, Grazi, falei, oi. Ele mandou uma mensagem pro Gustavo, mas dessa vez não é mentira não, viu? Aí eu falei, meu Deus, na frente do aluno. Aí eu olhei assim pra ele e falei, tá bom, manda sim, o que é? Aí ele falou. Então, assim, pra mim, terminar assim o caso, aí ele falou, não é mentira não, aí ele falou o que era pra mandar, e falou pro aluno, falou, não, aí o aluno falou assim, como assim, você pede pra mandar mensagem, ela acha que é mentira? Ele, não, é porque ontem eu pedi pra ela me salvar de uma situação, e aí de manhã ela me mandou um áudio me dando um rala. Desse jeito ele falou, eu falei, gente, eu achando que ele ia me chamar, que ele ia achar ruim, né, assim, ia falar que não ia dar pra ficar comigo, porque às vezes precisa dessas mentirinhas, e muito pelo contrário, ele achou boa, aí depois ele falou assim, não, mas é bom, né, isso que ela falou é acerta mesmo. Aí ele falou assim, falou. Então assim, naquela hora ali meu coração saltou de alegria, eu falei, Senhor, foi a resposta de oração, e assim, meu coração estava muito temente a isso, e depois eles saíram falando, bom, mas eu não achei, assim, ele falou, você mandou o áudio pro Júnior, porque ele foi trabalhar e eu já tinha mandado. Ele, não achei que precisava e tal, eu falei, mas meu coração não ia ficar em paz. Porque ali pra mim foi uma mentira, não sei, mas não foi correto. Eu falei, eu posso perder minha salvação por causa disso. E se eu deixar isso acontecer, vai vir outro dia, vai vir outra vez, vai vir outra situação e vai se tornar normal. E eu não quero isso pra mim. Eu quero, se eu estou vivendo o Evangelho, eu quero quando Jesus voltar, eu quero que ser salva. E por conta disso, eu tinha convicção naquele dia que se Jesus voltasse no outro dia, eu poderia não ser salva, por conta daquela situação. Mas assim, o testemunho que eu queria dar, né, assim, é que eu fiquei muito feliz pelo Senhor ter ouvido minha oração, que eu orei, mas assim, não sei, né, será que vai dar certo? E tem no outro dia ele me chamar e falar que não estava dando certo, que não ia dar certo. Mas não, o Senhor fez, ele ouviu o áudio, na mesma hora que eu mandei, acho que no mesmo segundo ele ouviu o áudio, respondeu, e depois ainda falou, ele respeitou minha postura, né? Aí eu falei assim, agora eu vou ter que sempre, né? E até pedir oração para os irmãos, porque a gente precisa ser testemunho, né? E lá eu quero, assim, pedir muita sabedoria ao Senhor, porque lá tem 2 homossexuais, tem outra moça também que ela é. Então, assim, tem que ser muito luz, né? Nesses lugares. Então, assim, pedir ao Senhor para mim, eu ter sabedoria, como a minha postura lá ser de acordo com a palavra, né? Que não vinha ser essa situação só de mentir, mas que em outra coisa eu veio vacilar, né? Mas que em toda minha postura eles vinham ver o Senhor. E aí eu falei, nossa, aí a irmã que eu compartilhei com Graça disse, o Senhor não colocou você lá em vão, você vai estar ali para ser testemunho do Senhor. Então, assim, para mim foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque, nossa, na hora que ele falou na frente do aluno, e gente assim, né, que no meu patamar, bem assim que ele falou, mas não é mentira não, viu, Graça? Aí eu falei, gente do céu. Então, assim, era isso, né? Eu me alegrei demais com o Senhor. O Senhor nos ouve e a gente tem que viver mesmo, não ter vergonha. Uma coisa que eu também não senti, aquele texto, né? Eu lembrei daquele texto, que aqueles que se envergonhar diante dos homens, eu envergonharei diante de Deus. E eu lembrei isso, eu falei, Senhor, eu não tive coragem. E depois da situação, quando os alunos foram embora, eu tive com ele lá. Eu podia ter falado na hora lá, ô Júnior,
não vai dar para fazer mais isso, viu? Foi uma mentira e eu não falei, fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha, eu senti que eu estava com vergonha, então eu falei, Senhor, eu não posso ter mais esse tipo de atitude. E se tiver outra situação, eu vou ter que falar na hora, não deixar para outro dia, né? E nem deixar por áudio, que áudio é fácil, né? Você não está vendo a pessoa ali, você vai lá e fala, mas o tete a tete é o mais complicado. Mas é para glorificar o nome do Senhor e que Ele me ajude lá, né? Permanecer firme. Glória a Deus. Amém. 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 Pois sois a luz do mundo. Amém. Uma coisa que eu queria levar em conta em relação à comunhão é sobre o compromisso, né, que nós temos que ter com os irmãos. E em Romanos 12:10 fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram em honra uns aos outros mais do que a si próprio. Algo que deve existir no nosso relacionamento, ou que devemos avançar no nosso relacionamento, é preferir em honra, colocar o irmão como prioridade mais do que a mim mesmo. Essa palavra preferir em honra é manter-se fiel a um compromisso. Então que o Senhor nos ajude a avançar também no compromisso uns com os outros. Ainda sobre comunhão, eu queria falar algo sobre honrar, principalmente as pessoas que contribuem com a nossa edificação, com o nosso crescimento com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:12 fala assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tendo-lhes na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Acho que foi na quinta-feira, a gente estava. Quinta-feira, nas crianças? Quinta-feira a gente estava na reunião das crianças e o Rafael deu uma palavra lá para as crianças. Era sobre o serviço. Era para as crianças, né, Rafael? Eu achei que era para adultos, mas tudo bem. Parece que ele aproveitou que eu estava ali para falar uns negócios sobre serviço, sobre a marca. E eu achei bacana que no final a Emily, aquela menina, ela orou, agradecendo, né, pelo serviço do Rafael, do Washington que estava ali, porque é um serviço. Por mais que os irmãos façam com amor, com zelo, né, o pastoreio é um serviço desgastante. A gente não está aqui com o Wander, mas o pastoreio é um serviço muito desgastante. E a gente precisa honrar os que estão sobre a gente, sabe? Os nossos discipuladores, né, que dedicam tempo em sair das suas casas, né, dedicam tempo em oração, dedicam tempo buscando a palavra, até como um remédio muitas vezes para trazer para a gente. Então, a gente não pode olhar isso como se fosse uma obrigação. O Wander, eu não posso olhar para ele e falar assim: o Wander tem a obrigação de ser meu pastor, tem a obrigação de pastorear, tem a obrigação disso e daquilo. Ele faz porque ele ama Jesus e entende que ele é onde ele pode servir melhor. O discipulador, a gente não pode olhar para o discipulador e falar: ele é meu discipulador, e ele não veio, e ele só veio uma semana estar comigo, tem 2 semanas que ele não veio. Vamos olhar para esses irmãos com honra. Se tiver ajustes, que se faça esses ajustes, mas sem
esse coração pesado, essa amargura no coração, porque Paulo ele usa a expressão que ele se gastou e deixou ser gastado, né, para ele. E cuidar de vidas, contribuir com vidas, existe um desgaste emocional,